Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Irineu Vital da Rocha, hoje lotado na Assembleia de Deus do Mapim, Várzea Grande. Estamos para o término deste trimestre comentando a lição de número 13, o sacerdócio celestial. Lição esta que é fundamentada com muitas importâncias. Ela foi bem dividida em todo esse trimestre, mas nós vamos, pelo menos nesse interim de tempo, comentar com os irmãos sobre três fatores importantíssimos, é o que agrega o conteúdo da lição. Primeiro, o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Sem comentar a introdução do texto, mas Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. É óbvio que o comentarista reza aqui dizendo que o ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva. Bem próprio, estou falando a inúmeras pessoas, você que estará nos ouvindo aí em diversos horários, ou no trabalho, enfim, o comentarista deixou claro, definindo o ofício do sacerdote em relação à igreja romana. É óbvio que a igreja romana ela tem um único sacerdote. E isso, naturalmente, está falando sobre o Papa, que assume esse posto e tem um poder praticamente universal. O que o comentarista mostra para nós aqui, ou para nós, que não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano. A palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo. E todos nós somos semente desse sacerdócio, ou deste sumo sacerdote, Cristo, que nos fez ser. Ele diz aqui no primeiro item, ou no segundo precisamente, dizendo o sacerdócio coletivo de Cristo. Por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. Fazemos parte por quê? Essa lição ela é profíncua, porque quando aceitamos a Jesus Cristo, fomos ligados. E a igreja de Jesus Cristo, ela é o corpo. E na qualidade de corpo, a igreja tem apenas uma diretriz. O cabeça desse corpo é Cristo. E todos nós estamos ligados nele. Ele é o cabeça da igreja. E nós somos um corpo. Então, de uma certa forma, nós estamos ligados, fazemos parte desse sacerdócio real por meio de Jesus Cristo. Por quê de Jesus Cristo? A morte de Jesus Cristo, ele conquistou gente de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então, na sua morte expiatória na cruz, ele fez com que todas as pessoas, não importa a sua etnia, não importa de onde nasceu, de onde viera, mas ele fez com que todas as pessoas unissem-se a ele, para sermos parte deste ofício, desse sacerdócio. Com a liberdade que ele nos deu como cordeiro, que se apresentou e foi morto, que isso já era pré-anunciado no Gênesis, tinha o pré-anúncio quando Abraão foi oferecer o seu filho, que o Senhor Deus pedira, e apareceu o cordeiro, ele se ofereceu, e depois constituído então, como conhecido de todos nós como o sumo sacerdote. Então nós estamos ligados precisamente em Jesus Cristo. E o terceiro item diz, Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu, atende, querido irmão, para o seguinte versículo, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal
que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Lógico que se fala da casa de Deus, da eternidade, onde Deus habita, mas voltando às letras principais ou iniciais de Jesus Cristo, terceiro item, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, está dizendo que Cristo conquistou esse ofício, estando ao lado direito de Deus, quando ele, aqui na terra, na cruz, ele conquistou. E lá no alto do madeiro, ele disse, tudo está consumado. Ou utilizando uma palavra de conhecimento de todos nós, no aramaico, quando ele disse, tetelestai. A expressão tetelestai é a mesma que eu referi, tudo está consumado. E com essa expressão, Jesus veio trazer para nós um gozo, uma felicidade, que é a expressão original do texto, quando diz evangelho. Esse evangelho, ele produziu em nós novidades de vida, vidas novas. Quando alguém leva uma boa informação para você, também é um texto original, está levando o evangelho, que é novidade, coisas boas, coisas novas. E nós aceitamos o evangelho, as novidades que o Senhor nos trouxe através da sua morte, ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Passando para o segundo tópico, diz o sacerdócio universal da igreja. Universal é o sacerdócio do mundo inteiro, do universo, onde quando quando o Senhor disse ali, e o profeta Joel fez comentário dizendo que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, está dizendo toda a carne, ele fez uma distinção, e toda a carne e sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Ele fez uma distinção. Quando está dizendo de toda a carne, nós entendemos que o Senhor quis dizer ali sobre o mundo inteiro. É possível que em algum lugar deste mundo, ou todas as pessoas que vivem nesse globo, nesses 7 bilhões de habitantes nesse globo terráqueo, é possível que tenha uma pessoa que crê em Deus. Porque quando o Senhor diz, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, não significa que o Senhor vai fazer as pessoas saírem pulando para lá e para cá. Todo crente, já quando aceita Jesus, ele já tem o Espírito de Deus, pois a Bíblia diz que está selado com o Espírito Santo da promessa. Então recebemos o selo, recebemos a marca, fomos marcados por ele. E se somos marcados, então esse sacerdócio aqui ele é universal. É o sacerdócio universal da igreja. Então, aonde tiver um crente, uma pessoa, um temente a Deus, um cristão que teme a Deus, que serve ao Senhor, o Senhor vai atingi-lo. Então, por isso que ele é universal. E é possível que em todo esse globo, em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os ribeirãozinhos, se não tiver uma igreja, mas é possível que tenha um cristão, um crente que crê em Deus, que acredita em Deus, que serve a Deus de uma forma direta ou indireta, omisso ou não. É possível que isso exista. É notório que isso aconteça. Então o Senhor é o sacerdócio universal. E aí, por isso que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Porque onde tiver um cristão, o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Pode ser que ele não fale línguas estranhas, mas o Senhor está nele. O primeiro ou segundo item desse tópico diz assim, distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas, que são os crentes. Se Cristo é a principal pedra da esquina, os crentes são as pedras vivas constituídas no grande edifício. Seja, a Bíblia faz comentário que Cristo é a pedra da esquina, é o fundamento dessa grande construção que é a igreja. Fomos edificados nele, como pedras vivas, fomos edificados em Cristo. Cristo é o alicerce dessa igreja, pois a Bíblia diz também que ele é a primícia dos que dormem, ele é o princípio. Nele se fundou a igreja,
entre tantos comentários, ele depara-se com Pedro e naquele comentário que o Senhor teve com Pedro, ele fez uma pergunta aos que lá estavam, não só Pedro, disse: quem vocês dizem, ou quem dizem ser o Filho do Homem? Elias, um dos apóstolos, e assim foram desertando nomes. E ele vira para o seu colégio apostólico e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Irmão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vira para Pedro: bem-aventurado és tu. A palavra bem-aventurado é muito feliz és tu, Simão Bar filho, quer dizer filho de Jonas, pois não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas a vontade de meu Pai. Também eu te digo que tu és Pedro, falando de miúdas pedras, e ele volta para si mesmo e diz: sobre esta pedra vou edificar, a minha igreja será edificada sobre mim, e eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão ganhar da igreja, não vão prevalecer. O prevalecer é sair na frente, é ganhar. Agora, o Senhor não disse que a igreja não ia enfrentar problemas. Só disse que a igreja não vai perder. Em todos os tempos, a igreja lutou e venceu. Então, Cristo, que é a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que os homens rejeitaram, ele é o fundamento dessa igreja, que é nós, ou que somos nós, e que estamos edificados nele. Então essa lição é o sacerdócio universal da igreja. Aonde tiver alguém que crê, que aceite, porque a igreja não é o templo entre quatro paredes. Isso é o templo onde nós congregamos. E Jesus disse, a Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração. O escritor do livro de Crônicas, livro de registro, diz lá no capítulo 7, 14, agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e fixo estarão nela os meus olhos, para ver e para ouvir a oração, os meus ouvidos atentos, a oração que se fizer neste lugar. Então a casa, o templo é a casa de oração. Agora a igreja é você, onde nós aceitamos a Jesus, e através do seu sangue que fora derramado na cruz, do cordeiro que fora imolado, aí ele purificou os pecados da humanidade. Aí abriu uma porta que ele possa entrar. E Paulo disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou. Então eu não vivo mais, Cristo vive. Eu vivo a vida que eu vivo na carne, eu também vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Então esse Cristo que é a pedra, que nós somos edificados nele, estamos intrinsecamente ligados no Cristo, que é a pedra principal, é a pedra da esquina, é o fundamento da igreja. A igreja está fundamentada em Cristo, então por isso ele é o sacerdócio universal desta igreja na terra. E para conclusão, nós temos aqui o último tópico: o maior e mais perfeito tabernáculo. O santuário terrestre. No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares: pátio ou átrio, lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio era descoberto. Bom, eu vou fugir à leitura, é desnecessário ler, eu só quero pincelar em ato de conclusão, que é o segundo item, dizendo o santuário celestial, e depois concluindo no sacrifício perfeito. O santuário celestial, esse santuário pode ser identificado com o tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. Jesus garantiu-nos esta bênção quando nos
na consumação do seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. Consumando o texto, porque era necessário que naqueles dias alguém que tivesse um pecado chegava até o átrio e trazia ali a vítima para ser imolado. Aí depois ia para dentro, para o lugar santo, até quando o sacerdote entrava no Santíssimo, uma vez para oferecer sacrifício. Todavia, queridos, o Senhor Jesus deixou claro, quando ele disse tudo está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Ele estava dizendo agora todas as pessoas têm livre acesso para entrar no santuário. Não precisa mais de que alguém entre lá, interrogue, ou questione, ou fale, ou interceda, simplesmente em meu lugar, uma vez que eu posso fazer o mesmo. Eu tenho liberdade de entrar e falar com Deus, de acordo com as minhas falhas, quando João escreve, não pequeis na primeira carta. Se pecar, nós temos um advogado por excelência, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Agora, ninguém deve pecar, mas se pecar você pode, exceto alguns pecados que têm que ser confessados, é óbvio. Mas se a pessoa peca, ele pode chegar e orar para dormir, conforme diz o Salmo 4, versículo 8. Chegar, confessar, acertar a sua vida. O Salmo 8 diz, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. E a Bíblia diz, não deixe o sol se esconder ou se pôr sobre a vossa ira. Tendo algum pesar, acerte. E aqui, Jesus nos garantiu. Quando o Senhor Jesus, João escreve o livro de Apocalipse, ele diz, quem vencer, herdará todas as coisas, e assentará comigo no meu trono, como eu venci, e assentei-me com meu Pai no seu trono. Seja, se você vencer, o Senhor prometeu que você vai alcançar o trono. E esse trono está na eternidade. Porque o sucesso de um atleta, de um corredor, não é em sair na carreira, é em chegar. Você só é galardoado se você conseguir romper as faixas. Você tem que romper ela e chegar. Se é em primeiro lugar, mas você tem que chegar. No céu não existe precisamente primeiro lugar na eternidade, mas existe quem chegou. E concluindo, o terceiro item diz o sacrifício perfeito. A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e eterno, não era preciso fazer outro mais. Pois ele passou 33 anos e 6 meses, melhor dizendo, aqui na terra, e foi o suficiente, aproximadamente 3 anos e meio, foi o suficiente para ele conquistar para si as pessoas, através da sua morte e através da sua ressurreição. E lá na cruz ele se entregou para que todos pudessem alcançar a misericórdia de Deus, as benevolências, as suas benesses, para alcançar a bênção do Senhor Jesus e não perder o direito de chegar nos céus. Então lá na cruz ele conquistou todo mundo. Ele abriu os braços e ele escreve, João escreve no capítulo de número 14, dizendo que nós precisamos de crer e não ficar turbados os corações. Crê em Deus, credes também em mim. E ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu vou teria dito, vou preparar alguns lugares. Se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então o sacrifício dele foi perfeito para conquistar qualquer tipo de pessoas. O ébrio que está caído na sarjeta, a prostituta que está vivendo uma vida de promiscuidade, o homem viciado, vive no tóxico, o que está preso, o presidiário, que é refém dos seus próprios erros, e as autoridades, os reis, sacerdotes, juízes, ou seja, magistrados, quem quer que seja a mais alta cúpula onde quer que ele assenta, o Senhor Jesus pagou o mesmo preço, tanto para o que anda de chinelo, de uma vida marré, como aquele de alto nível social, intelectual e financeiro. Ele não vai ganhar mais de Jesus,
em detrimento ao simples, porque Jesus salvou a todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos irmãos, muito obrigado. Encerro por aqui mais uma lição, a última lição deste trimestre. Deixo o meu abraço a todos e, permitindo Deus, voltaremos nas próximas, se Deus assim nos permitir.